Oi, gente, tudo bem? Um abraço para todo mundo. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta quarta-feira, que nós nos encontramos costumeiramente aqui no Grupo Espírita Mensageiros. Lembrando a todos, para a gente começar a nossa reunião virtual, como nós fazemos todas as quartas-feiras, que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente preparar a nossa água, o nosso recipiente com água, local para que a gente possa preparar a água para ser energizada pelos espíritos trabalhadores no bem. Então, enquanto você prepara aí, caso você ainda não tenha preparado, lembrando que todas as quartas-feiras a gente está aqui, a gente começou esse encontro na época da pandemia, e voltando às atividades presenciais na nossa casa espírita, esse grupo de WhatsApp foi mantido com os estudos, sendo postado aqui e sendo feitos também na nossa casa espírita. Então é uma oportunidade que a gente tem de poder levar a doutrina espírita para mais pessoas, principalmente para aquelas pessoas que são ligadas, vinculadas ou têm alguma proximidade, frequentam o grupo Espírita Mensageiros. Então vamos fazer a nossa prece inicial, com o seu recipiente com água, o copo, ou garrafinha, como nós fazemos lá no Grupo Espírita Mensageiros, ou a sua jarra, enfim, da forma como você preferir. Então vamos fazer a prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, e toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, das atividades das quartas-feiras. Que as boas vibrações e boas energias possam chegar até nós nesse momento, possam nos auxiliar, nos energizar, fortalecer, amparar, tirando todos os resíduos negativos que acumulamos ao longo dos dias, substituindo por energias de paz, de cura, de refazimento e de equilíbrio. Que essas boas vibrações possam nos alcançar, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e nos espíritos trabalhadores no bem, que possam nos auxiliar em nosso desenvolvimento espiritual, possam nos auxiliar em nosso crescimento, que também possa energizar a água que preparamos nessa nossa reunião, colocando as energias que cada um de nós necessita para o refazimento, para o equilíbrio. Também que essas boas vibrações alcancem os nossos lares. Cada cantinho da nossa casa, cada cantinho do nosso lar possa receber a recomposição de energia necessária e o fortalecimento para que a gente possa se melhorar, crescer e evoluir, tirando todos os resíduos negativos, tudo que possa estar desarmonizando a nossa residência. Também que essas boas vibrações da nossa prece cheguem a todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, em especial aquele familiar que mais necessita de preces, de oração, aquele que mais necessita sentir a presença dos bons espíritos e ter a sua fé renovada. Também em intenção de todas as pessoas, todos os nomes colocados no nosso grupo de WhatsApp, que todas essas intenções possam ser olhadas, amparadas pelos espíritos trabalhadores no bem, e que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento. Que as bênçãos do mais alto cheguem até nós e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 7 e 8, que tem por título o sacrifício mais agradável a Deus. É uma passagem que está no Evangelho de Mateus, em que Jesus orienta a todos nós quando formos fazer sacrifícios, especificamente naquela época havia-se os sacrifícios de animais, holocaustos que eram oferecidos em louvor a Deus, e era comum, os judeus faziam isso, os judeus tinham que fazer, tinha as datas específicas que eles precisavam fazer sacrifícios. Então Jesus, pegando uma tradição da época, ele não condenou a tradição. Ele entendia a necessidade dos irmãos que acabam utilizando desta modalidade para fazer
a sua demonstração de fé, o que era comum naquela época, né? Mas Jesus nos traz um ensinamento muito importante. Para quem não conhece, né, essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, que diz assim: Se, quando fordes depositar a vossa oferenda no altar, lembrardes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Isso está no Evangelho de Mateus. Então está indo lá um judeu para fazer a sua oferenda, né, no templo, e Jesus orienta. Se ele lembrar que algum irmão dele tem alguma coisa contra ele, ele deixa ali a oferenda, vai e reconcilia com o irmão e depois volta para fazer a sua oferta. Então a gente precisa entender que naquela época os costumes dos judeus eram fazer a oferta, né, como eu disse. Era a demonstração de fé que eles tinham, era fazendo essas ofertas no templo, né? E aí, se a gente for recorrer a outros evangelhos, a outros trechos do evangelho, tem a parte que Jesus expulsa, né, os vendilhões do templo. Porque o que acontecia naquela época, né? Cada um fazia o sacrifício de acordo com as suas posses materiais. Tinha gente que sacrificava cordeiros, tinha gente que oferecia pombos, né? Dependendo do valor. E então, os fiéis, os judeus, que chegassem no templo com alguma oferta que eles levassem de casa, por exemplo, vamos pensar que um judeu que levasse um cordeiro para ser sacrificado em oferta a Deus. Ele tinha um cordeiro na propriedade dele que ele preparou para levar para fazer o sacrifício no templo em oferta a Deus. Aí chegava lá, tinha algumas pessoas no templo que começavam a pôr defeito naquele cordeiro. Esse cordeiro é muito grande, ou é muito pequeno, ou é muito magro, ou é muito gordo, ou ele é cor diferente, essa cor dele é esquisita, não pode. Então inventavam 1000 desculpas para que o cordeiro não fosse usado, forçando os fiéis, os judeus, a comprarem as oferendas de quem estava dentro do templo comercializando. E os sacerdotes tinham participação nessas vendas que eram realizadas. Por isso que Jesus expulsa os vendilhões e diz que a casa do Senhor não é local de comércio. Por isso, né? As pessoas ficavam lá tirando proveito dos judeus, dos fiéis que estavam com muita dificuldade indo lá oferecer o seu sacrifício a Deus. Então, é por isso que Jesus expulsa os vendilhões, né? Eles tinham um esquema lá com os doutores da lei, com os sacerdotes, de que só poderiam ser oferecidos em sacrifício os animais que eram vendidos lá no templo, porque os sacerdotes tinham parte no lucro da venda desses animais, né? Então, além de toda a dificuldade de você ir no templo para fazer sacrifícios, a única forma de contato com Deus era através dos sacerdotes no templo, né? Jesus é que vai mostrando de uma forma diferente. Então Jesus, ele em momento algum condenou o sacrifício que era oferecido daquela forma. E a gente precisa entender o seguinte, cada um de nós age de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. Naquela época, o desenvolvimento espiritual daquelas pessoas que estavam em Jerusalém, naquela região, que agiam dessa forma, era esse. Era prestar o seu culto a um Deus vingativo, punitivo, Deus dos exércitos, que se você não agradasse com sacrifícios, ele derramaria sua ira sobre você. Então, por isso eles iam e ofereciam. Jesus, como veio trazer um Deus diferente, nos apresentar um Deus infinitamente bom, justo e perfeito, um Deus amoroso, um Deus caridoso. Então, Jesus, compreendendo a necessidade daquelas pessoas, não condena o sacrifício. Tanto é que fala assim, se você está com sacrifício, deixa no altar, vai reconcilia com seu irmão, depois você volta e faz a sua oferta no altar. Jesus não fala assim, não precisa fazer, não precisa mais fazer oferta nenhuma no altar, você só precisa reconciliar com seu irmão. Jesus não falou isso. Jesus falou, deixa a sua oferta, reconcilia com teu irmão, depois você vem fazer a sua oferta no altar.
Então Jesus não vai contra o costume da época, mas ele nos ensina uma outra forma de olhar os sacrifícios, que é o sacrifício de nós mesmos, de nossas imperfeições, de nosso orgulho principalmente. Quando Jesus fala, vai, reconcilia-te com teu irmão, para depois você fazer a sua oferta no altar, Jesus está nos ensinando o que a gente precisa fazer primeiro, é passar por cima de nosso orgulho, é passar por cima do nosso ego, é passar por cima do nosso egoísmo e enxergar o irmão como uma pessoa próxima, uma pessoa que está no seu caminho evolutivo como nós estamos. Uma pessoa que tem os seus erros como nós temos os nossos. Ele precisa de indulgência como nós também precisamos. Então o que Jesus está nos ensinando é isso, né? Naquela época, as ofertas no altar eram de sacrifícios animais, né? Como eu disse, cordeiros, pombos e outros animais que eram oferecidos em sacrifício. Naquele momento, era o que as pessoas com desenvolvimento espiritual que elas tinham podiam oferecer a Deus e o costume deles. Tanto é que Jesus veio falar de um Deus amoroso, coisa que eles não conheciam. Deus para eles era vingativo, era o Senhor dos Exércitos. Tanto é que eles aguardavam que os exércitos de Deus descessem junto com o Messias prometido para libertar os judeus do domínio romano. Eles estão esperando a vinda desse exército do céu até hoje. Então Jesus veio apresentar um Deus amoroso, um Pai, né? Ao chamar a todos de irmãos, ele nos coloca na condição, ou melhor, chamar Deus de Pai, ele nos coloca na condição de irmãos, né? Então ele veio mostrar que Deus é um Pai, que Deus é criador de tudo que existe, inclusive criador de cada um de nós. Então, o que você pode oferecer a quem já tem tudo, vamos dizer assim, né? Se não for de alguma coisa sua, né? Vamos pensar aqui, se você for dar um presente a uma pessoa que tem tudo, o que você pode fazer? Uma coisa com um trabalho manual seu, uma coisa que você dedicou tempo, que você dedicou a sua atividade, o seu talento, você fez e entregou para a pessoa, às vezes tem muito mais valor do que comprar alguma coisa numa loja, né, que possivelmente ele vai ter até em qualidade melhor, em marca melhor. E isso que Jesus espera de nós. Não adianta você oferecer um cordeiro em sacrifício a Deus, agradecendo, pedindo bênçãos. O que Deus espera é o sacrifício do nosso orgulho, é o sacrifício da nossa vaidade e do nosso egoísmo, é o sacrifício de nossas mazelas, e fazer com que a gente possa se perceber espíritos em evolução que estamos no caminho a ser percorrido. Ao invés de fazer sacrifícios dessa forma, façamos um sacrifício interno. O que eu posso corrigir em mim hoje? O que eu posso melhorar em mim hoje? Né? Quais são os sacrifícios que eu hoje posso fazer? Do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo? Né? Então, nesse sentido é que Jesus está nos ensinando. Deixa tudo aí, sacrifica o seu orgulho, né? Passe por cima de suas mazelas. Vença você mesmo no seu vício. Fique um dia a mais sem cometer o velho vício que você tem, seja ele qual for. É muito fácil a gente apontar o dedo para o irmão, ele é alcoólatra, ele é um usuário de droga, ele é isso, ele é aquilo, mas e os nossos defeitos? Aquilo que a gente esconde até muitas vezes de nós mesmos. E aí por isso que é tão difícil fazer o trabalho de autoconhecimento, porque a gente começa a ver aquilo que a gente nega, né? E não é porque está na sombra que a gente tem que negar, muito pelo contrário, o que está na sombra a gente tem que jogar a luz, né? Então é isso que Jesus espera de nós. Jogue luz nas suas sombras. O problema é seu orgulho, tem problema com o irmão. E outra coisa, aí você começa a estudar a doutrina espírita e a gente vê que se a gente não corrigir as diferenças que nós temos com os nossos irmãos nessa vida, né, depois de desencarnados, aí virá problema obsessivo, né? Ou nós vamos virar obsessor de alguém, ou alguém vai virar obsessor nosso. Então, para evitar futuras obsessões, né, façamos esse ajuste, façamos essa correção.
façamos esse alinhamento com os nossos irmãos. E aí, são várias questões que nós podemos abordar, né? Mas antes dela, Kardec, comentando esse trecho do Evangelho de Mateus, ele disse assim, ó, quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão antes de depositardes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina o sacrifício mais agradável ao Senhor, que é o que o homem faça com o seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ele, por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum ou a alguns dos seus irmãos. Então, antes de pedir perdão a Deus, perdoe. Nós rezamos isso, né, todos os dias no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós perdoamos? Pegando esse trechinho do Pai Nosso, nós estamos pedindo a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos quem nos ofendeu? Então, como Deus vai nos ofender? Vai nos perdoar as nossas ofensas a Ele? Não é fazendo sacrifício de animal. É sacrificando o nosso orgulho, indo lá, retificando as coisas, conversando com o irmão, ajustando, corrigindo. E Kardec continua, só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda da época. O cristão não oferece dons materiais, pois se espiritualizou o sacrifício. Com isso, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai vossa oferenda junto ao altar, reconcilia com vosso irmão e depois venha fazer a sua oferta, porque esse é o sacrifício mais agradável ao Senhor. Então, olha o que Kardec comenta, né? Só depois da gente purificar o nosso espírito, é que as nossas preces serão levadas ao pé do Eterno. Só depois da gente purificar o nosso sentimento, é que nós vamos conseguir com que as nossas preces, as nossas orações sejam levadas até Deus, sejam levadas até Ele, né? A gente precisa entender, gente, isso. Não adianta a gente ficar fazendo promessas, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo, se você não mudar seu espírito. Se você não mudar internamente, de nada terá valido nada do que a gente tem feito aqui. Não adianta nada eu ficar fazendo palestras para vocês aqui, conversando, falando do Evangelho e tal, se eu não colocar em prática isso que eu estou falando. Eu sempre falo, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu próprio ouvido. Né? Então serve primeiro para mim antes de qualquer outra pessoa. Né? E eu procuro aprender, procuro interiorizar essas ações, essas lições, porque afinal de contas a gente vai aprendendo um pouquinho todo dia. Né? Tá falando sobre isso, tão chato, isso aí não me ajuda nada. Mas essas mensagens para os nossos espíritos são muito importantes. Porque assim, se a gente pensar, eu já assisti tantas palestras e lembro de uma ou de outra só, então não vale nada as outras. Mas é igual às refeições, né? Quantas refeições você fez ao longo da sua vida? Você não lembra de todas, lembra de alguma especial, alguma muito gostosa, alguma numa ocasião muito especial que alguma pessoa cozinhou para você, aquelas especiais você guarda. Mas todas foram importantes para nutrir o seu corpo e você conseguir ter saúde, disposição e estar aqui hoje. Assim são todas essas palestras, esses ensinamentos, as mensagens que lemos, ouvimos. A gente não lembra integralmente de todas, até mesmo porque o volume de informações que nós recebemos todos os dias é muito grande. Então a gente não consegue interiorizar todas as mensagens. Por mais que a gente goste, às vezes a gente esquece aonde viu, esquece aonde leu, esquece quem te mandou, esquece o teor, às vezes esquece as palavras, lembra apenas o teor, né?
Mas todas as mensagens, todos os ensinamentos, todas as palestras que nós vimos até hoje, elas foram importantes para nutrir o nosso espírito. Sabe? Aquela coisa que vai falando, que vai repetindo e que vai se tornando, vai se interiorizando, né? É isso que nós precisamos ter em mente. É isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa ver o seguinte, gente. Deus, quando nos criou seres imperfeitos, puros, para que a gente fizesse a nossa caminhada, o nosso desenvolvimento espiritual e retornasse até Ele. No livro dos Espíritos, né, nós temos lá uma escala de desenvolvimento dos espíritos. Né, os espíritos ignorantes, os espíritos que estão no erro, os espíritos bons e assim vai. Os espíritos puros, tem a escala dos espíritos. E nessa escala dos espíritos, nós nos enquadramos de acordo com o nosso desenvolvimento, né, conforme nós vamos crescendo. E aí, no próprio dos Espíritos, Kardec pergunta qual que era o espírito mais perfeito que já pisou na Terra, e a espiritualidade diz que é Jesus, né? Que a gente deve mirar os seus exemplos, né? E seguir os seus exemplos e acolher, aprender as suas lições, os seus ensinamentos. E nós estamos numa caminhada evolutiva para que a gente possa retornar a Deus. Né? A nossa caminhada pode ser mais longa ou mais demorada, de acordo com os caminhos que a gente escolha percorrer, mas todo o nosso caminhar é direcionado a estarmos voltando para Deus, mais cedo ou mais tarde, com mais erros, com menos erros, com mais acertos, com menos acertos, uma caminhada mais rápida, uma caminhada mais lenta, de acordo com nossas opções. Mas o sacrifício mais agradável a Deus é a gente retomar o caminho de retorno a Ele. Ah, mas é difícil, a gente precisa olhar. Tá, mas Jesus a todo momento nos deixou exemplos. Se te batem na direita, oferece a esquerda. Se te pedem a túnica, a capa, entrega também a túnica. Se te chamam para andar 1 milha, ande 2 milhas. Jesus nunca está falando assim, ó, revide. Jesus fala, ame os vossos inimigos. Acolha os seus irmãos. Perdoe as ofensas. Quantas vezes devo perdoar? Perguntou Pedro, né? Até 7 vezes? E Jesus disse, não digo às vezes 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Jesus a todo momento nos ensina a dobrar o nosso orgulho. Mahatma Gandhi, né, disse, uma vez perguntaram para ele assim, como você consegue perdoar todas as pessoas que te ofendem? Ele falou assim, eu não tenho que perdoar porque eu não me sinto ofendido. Então não há o que perdoar. E a questão é essa, você não se ofender com as coisas que acontecem. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, fica muito claro para a gente o grau espiritual que cada um de nós está, né? Nós temos seres evoluídos espiritualmente, como o Chico Xavier, e temos nós, né? Mas existem pessoas com desenvolvimento espiritual, às vezes, inferior ao nosso, né? Pessoas que são ainda mais incrustadas no mal, pessoas que são ainda recalcitradas no erro, pessoas que se comprazem, que sentem prazer em prejudicar os outros irmãos, né? Então, existem pessoas dos mais diferentes graus de evolução espiritual. Né? Está sendo peneirado agora, né? Fala-se muito da transição planetária. E, nesse momento, existem irmãos que não terão mais condições de estar aqui na Terra. Tomara que a gente tenha condição de continuar aqui, né? Mas para isso a gente precisa fazer esse trabalho, sabe? De não se ofender. Ah, mas ele me xingou. Mas aí é um problema dele. Vocês já ouviram aquele ditado, a boca fala do que o coração está cheio? Né? É igual os relacionamentos. Né? Se for uma competição, a pessoa tem que me fazer feliz. Não, eu tenho que ser feliz, me bastar a tal ponto de que eu consiga fazer a outra pessoa feliz. Porque uma convivência a dois, a gente sabe, tem diferenças. Tem dia que um está bem-humorado, outro está mal-humorado. Há divergências, são duas pessoas totalmente diferentes. Né? Então, é preciso doar-se, relevar, para que você possa ter uma relação harmoniosa. Às vezes você ama a pessoa, mas a convivência é muito difícil.
Porque os dois olham os pontos de vista individuais, são duas pessoas egoístas, duas pessoas rancorosas, amarguradas, né, que não dão o braço a torcer uma para a outra, não dobram o seu orgulho. Por mais que se amem, qual a chance de um relacionamento como esse estar certo? Uma vez eu ouvi uma alusão muito interessante com relação a isso, né? É que os relacionamentos têm que ser como uma partida de frescobol. Vocês já jogaram frescobol na praia, na piscina, né? São duas raquetes, cada jogador com uma e uma bolinha. O objetivo é manter a bola no alto. Então você colabora para que a bola permaneça no alto. Você tenta jogar da forma melhor possível para que a pessoa que está jogando com você possa receber a bola e rebater para você também condições da bola permanecer no ar, né? Quanto mais toques com a bola no ar, quanto mais tempo a bola no ar, mais sucesso no jogo, né? Ao contrário de uma partida de tênis, em que você tenta colocar a bola no chão do campo adversário, né? E o seu adversário também tenta fazer a bola cair no seu campo. Então, o objetivo do tênis é se defender e atacar ao mesmo tempo. E do frescobol é colaborar para que a bola permaneça no ar. Então, a gente precisa olhar os nossos irmãos, não só o nosso cônjuge, como uma partida de frescobol, né? É uma alusão boba, simples, mas faz muito sentido, né? Então, olhemos as nossas relações, todas elas, com os nossos irmãos, como uma partida de frescobol. Vamos colaborar para a bolinha permanecer no ar, para a bondade permanecer no ar. Ah, mas a pessoa não colabora. Ela vai aprender com seus exemplos. Da mesma forma que você ensina outra pessoa que não sabe jogar frescobol como jogar, pelo seu exemplo, pela forma que você age, você vai ensinar aquela pessoa a manter essa bola no ar, a manter o jogo no ar. E só para a gente terminar, gente, uma leitura rápida do capítulo 10 do livro Filosofia Espírita, do espírito Miramês, que faz uma análise sobre isso, as coisas mais agradáveis a Deus. Ele diz assim, tudo que Deus faz é agradável a Ele. O homem é um aprendiz do Senhor, e sendo seu filho, certamente tem a obrigação de acompanhar o seu pai em todos os sentidos. Não diz a Bíblia que o homem é semelhante ao Criador? Como é que os pais da terra ficam satisfeitos com as criancinhas ou com seus filhos adultos? Não é da mesma maneira? A criancinha com um simples sorriso, o adulto com uma boa conduta. O espírito primitivo, que não tem outra condição a adorar a Deus, o faz à sua maneira, sacrificando animais e enchendo o altar de frutas, que era o que acontecia na época dos judeus, ou quaisquer outros objetos. Deus fica satisfeito conhecendo sua dimensão e o modo com que esses homens vivem, ao passo que o adulto, que no caso compara-se ao espírito como nós, né, mais evoluído, já deve adorar a Deus em espírito e em verdade, por já compreender a vida em outra faixa de evolução. Aos objetos que os primitivos usam, ele já dá outro destino, mais útil às suas criaturas. Na verdade, a melhor oferta ao Senhor é o amor. Amemos tudo e a todos que estamos amando a Deus, dando ao Senhor a melhor oferta. Jesus deu rumo novo aos preceitos velhos. Vamos lembrar o que anotou Lucas no capítulo 6, no versículo 29. Ao que bate numa face, oferece também a outra. Ao que tira sua capa, deixe também levar a túnica. Por esses ensinamentos de Jesus, está excluída do Evangelho toda a violência. O que foi anotado pelo apóstolo é o perdão dentro da sua pureza. Não é o revide a tônica do grande mestre. Eis aí a maior oferenda a Deus, o perdão sem condições. A quem, pois, que te ferir de um lado, oferece também o outro. A quem lhe tirar a capa, dá a túnica. O mestre é todo amor, pelo que ele viveu e ensinou aos seus seguidores. O Deus verdadeiro é esse que falou pela boca de Jesus, estimulando o bem e instruindo todas as criaturas para que haja paz nas consciências. Se queres agradar a Deus todos os dias, faze o bem, sem que entre nesse gesto o vírus do interesse, fazer o bem sem interesse, ou o corrosivo do egoísmo.
que tem sempre a participação do orgulho. Se queres honrar a Deus, não deves esquecer de aprimorar a sua honestidade, de minorar o sofrimento alheio, de dar com uma mão sem a outra ficar sabendo. O que passou, passou. Os meios grosseiros de agradar a Deus eram para a época da ignorância. Depois de Jesus, não podem mais existir esses meios inferiores. O pensamento é um instrumento mais direto para falarmos com o Senhor, mostrando Ele, pelos fatos, que estamos andando nas linhas traçadas pelo Evangelho, onde Jesus deu exemplo, até a última hora dos seus testemunhos. Todo aquele que ama as coisas exteriores tem realmente vista acanhada e ainda dorme no clima da ignorância. O nosso amor deve atingir a tudo, principalmente a Deus, o Criador. E para tanto não é preciso ofertas materiais. Porque dar a quem é dono de tudo? A criança é que pede pai ou dinheiro para comprar presente para o próprio pai. E quem faz ofertas materiais a Deus, o faz por ser criança na escala de vida espiritual. Quem já está crescido em Cristo deve saber como adorar a Deus nos modos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Oferta a Deus hoje uma prece de gratidão por tudo que você já recebeu das suas mãos poderosas. Faze isso e verás o que pode sentir no retorno dos teus sentimentos de amor para com o Pai. Então, sacrifiquemos a nós para agradarmos a Deus, tendo como premissa o amor a Deus, ao próximo, a nós mesmos, o amor a tudo que Deus criou e nos oferta diariamente para usufruirmos aqui nessa existência. Que as bênçãos de Deus nos fortaleça, nos acolha, nos ilumine e nos fortaleça nessa nossa caminhada hoje e sempre. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.